Eu quero começar dizendo que eu não sei se todos conhecem como é que a ANEEL funciona, mas, de fato, eu trabalhei durante mais de 20 anos na ANEEL, como superintendente, depois como diretor. E, nesse momento, ao final dos mandatos dos diretores, que é o meu caso, meu mandato terminou em 24 de maio deste ano, então, ao final do mandato, os diretores precisam cumprir um período que é conhecido como quarentena, em que eles não podem atuar no setor regulado pela agência, o que é bastante razoável e importante, porque isso, quem sai da ANEEL sai com algumas informações que podem ser utilizadas no mercado, então fica ali resguardado para que essas informações não sejam usadas de forma privilegiada. Então, eu estou exatamente nesse momento, como estou na minha fase de quarentena, que vai até o final deste ano, e eu até estou falando tudo isso para corrigir, não corrigir, mas fazer uma ressalva aqui com a denominação consultor, porque sempre que nós saímos da agência, nesse período de quarentena, nós nos submetemos à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, e tudo que fazemos precisa ser noticiado para eles, e eles autorizam ou não, dependendo do caso. E o consultor, aí eu vou pedir para colocar aspas, né, porque, a rigor, eu quero trabalhar com consultoria, mas não nesse momento, porque estou na quarentena. Eu, como disse, trabalhei na agência durante muitos anos, mas, mesmo assim, mesmo antes da agência, eu tinha uma relação muito importante com a energia. Então, eu sempre trabalhei com energia. Fui professor universitário durante alguns anos e trabalhei com energia já como pesquisador, como estudante dessa área. E eu sempre fiquei muito bem impressionado com algumas coisas que eu ouvia. Uma delas, que sempre me impressionou, foi eu fiz um curso de pós-graduação em 3 instituições, na realidade, em conjunto: Universidade de São Paulo, Universidade de Campinas e a Universidade de Itajubá, e eu ouvi ali apresentações e aulas que foram dadas por pesquisadores da USP, e um deles, que me impressionou bastante, foi o Ziles, que talvez aqui uma parte de vocês conheça. Ziles, isso aí foi lá pelo final, começo de 2000, final da década de 90, em que Ziles defendia a geração a partir de fonte solar fotovoltaica. E era algo aqui impensável na época, mas ele já defendia. Então, eu sempre admiro essas pessoas que levam adiante e que fazem com que determinados segmentos evoluam. Então, ele foi sempre uma pessoa que esteve à frente desse processo e me impressionou muito, porque eu gostei de ouvir aquilo e me interessei pela solar fotovoltaica. Mas não só solar fotovoltaica. Quando eu estava na universidade, eu trabalhei e defendi muito o uso das pequenas centrais hidrelétricas, e sempre pensando naquilo que pode ser feito pelos consumidores, isoladamente, que ficam independentes ou praticamente independentes da geração centralizada. E esse é um movimento que acontece no mundo todo. Quer dizer, a geração ela foi distribuída durante algum tempo. Depois, as grandes centrais hidrelétricas, especialmente no Brasil, e termoelétricas, mas as hidrelétricas preponderaram durante muitos anos, e hoje nós estamos partindo de novo para a geração distribuída, quer dizer, a geração que pode ser realizada pelos próprios consumidores e que ficam, de alguma forma, independentes do sistema nacional. Então, eu acho que isso é muito importante, e sempre fui um entusiasta disso. E quando a gente fala da geração distribuída, especialmente a solar fotovoltaica, a geração distribuída no Brasil hoje, já atingindo montantes expressivos, não é só a solar fotovoltaica, mas a solar fotovoltaica é 99% ou mais da geração distribuída no Brasil. Então, de fato, essa é uma geração distribuída, como eu disse,
ao desejar aqui as boas-vindas. Para mim, a geração distribuída é o motor hoje da transição energética no Brasil, e nós estamos com uma evolução extraordinária. E começamos, já parece que o assunto é novo, mas não é. Como eu disse, já no final da década de 90 se falava, algumas pessoas falavam em solar fotovoltaico, e eu trouxe aqui eu acho que eu tenho que... Para confirmar isso, eu andei procurando, antes de vir para cá, eu andei procurando lá na papelada que a gente vai juntando ao longo do tempo, e achei um documento, que é um artigo que foi publicado, fala usina no telhado. Isso aí me chamou a atenção. Esse documento, esse artigo, ele foi publicado em setembro, outubro de 1996. Ou seja, a gente está falando de quase 30 anos atrás. E aqui já se defendia, nesse artigo, a solar fotovoltaica. Claro que não só solar fotovoltaica, tem inclusive uma parte minha, que é a parte que fala de pequenas centrais hidrelétricas. Então, eu achei curioso, porque há 30 anos, praticamente 30 anos atrás, já se falava nisso. E especialmente essa possibilidade dos consumidores gerarem a sua própria energia. E nós estamos sempre, o tempo inteiro, falando de descentralização e democratização. Então, não tem nada mais democrático e mais capaz de descentralizar do que a geração distribuída. Então, eu acho que isso é extremamente relevante. Nesse artigo tem uma curiosidade. Eu não coloquei aqui, até para não citar o nome, para não evidenciar o nome, mas um professor universitário na época, nessa época eu estava na universidade, então um professor universitário da USP, da Unicamp, ele disse que dificilmente, mesmo com todas as pesquisas, o Brasil teria mais de 20% da sua matriz energética com fontes renováveis. Então, veja, há 30 anos atrás, ainda não se pensava da forma, do montante que nós temos hoje, quase 90%, né, de fontes renováveis na matriz elétrica. Mesmo se a gente olhar para a matriz energética, esse número ele estava equivocado. E ele falava que até 2020 nós não teríamos condições de atingir 20% de renovabilidade na nossa matriz energética. A nossa matriz energética hoje está um pouquinho acima de 50%. Então, nós realmente somos um país privilegiado e nós precisamos entender perfeitamente como isso funciona e entender que isso traz desenvolvimento e isso traz uma capacidade para o Brasil de atrair investimentos e atrair novos negócios. Então, eu acho que isso é extremamente relevante. E a geração distribuída, aqui eu não vou entrar na parte técnica da geração distribuída, nem na parte econômica, mas eu quero falar considerando a minha experiência como regulador. Então, eu quero falar sobre a questão regulatória da energia, especialmente da geração distribuída. Então, a GD ela tem um papel fundamental. Ela é, hoje, como eu disse, um dos principais vetores para a transição energética. Ela possibilita, como é visto aqui, com as apresentações que já foram feitas aqui na abertura, possibilita a abertura de novas empresas, e são milhares de empresas hoje no Brasil, nós podemos dizer que são milhares de empresas, e novos serviços. E uma coisa importante, a adaptação das distribuidoras, porque as distribuidoras precisam se adaptar a essa nova realidade. E estão tentando fazer isso, mas ainda há muito que fazer para que essas mudanças possam ocorrer. E uma coisa também extremamente relevante, na minha visão, é a mudança do papel do consumidor. O consumidor ele deixa de ser um consumidor passivo para se tornar um consumidor ativo, mais dinâmico no sistema, porque ele tem a possibilidade de gerar sua energia e controlar aquilo que ele consome, controlar as suas demandas com o Smart Meter, por exemplo, que já vem sendo instalado no Brasil.
Então, ela provoca essa mudança no papel do consumidor. Mas nós também precisamos de mudanças no arcabouço regulatório e legal, porque para a legislação, embora se adaptando, e a regulação, elas são muito novas em relação àquilo que tem acontecido no Brasil. Claro que regulação, ela não termina com a publicação de uma norma. Ela é dinâmica, ela vai evoluindo. Então, acho que isso também é bastante relevante. E eu quero falar um pouco sobre os principais marcos regulatórios. Então, um deles é a publicação, em 2012, da Resolução 482 da ANEEL, que na realidade, cria a possibilidade de gerar energia e trocar energia com a rede, com o próprio consumidor. Então, essa resolução, eu costumo dizer que a ANEEL deu o pontapé inicial na geração distribuída no Brasil. Ela foi muito bem aceita e ajudou a desenvolver o segmento. Mas quando começou a dar certo, aí as pessoas falaram, não, a ANEEL, que é uma reguladora, uma agência reguladora, ela não deveria fazer política pública, e isso foi entendido como política pública. Mas só falaram isso depois que deu certo, porque quando foi publicada a resolução, todo mundo achou que era um avanço considerável proposto pela ANEEL. Depois veio uma outra resolução, a resolução em 2015, que teve o número 687, ele alterou a 482. E essa alteração ela foi importante também, mas que gerou depois, alguns anos depois, um grande problema, ou uma grande discussão, porque aqui na 687 ela dizia que primeiro ela criou o remoto, e ela estabelecia que em 2 anos essa resolução seria revista. E, de fato, começou em 2019, em 2017, começou a discussão para a revisão dessa resolução. E foi ali que se deu uma coisa que todos acompanharam, uma coisa chamada taxar o sol, porque ali se a discussão que a ANEEL propôs era de reduzir, ou até, criava uma transição, mas reduzia consideravelmente a dispensa do pagamento pelo uso da rede, que foi o proposto na 482. Isso gerou aquela grande confusão no Brasil, que começou em 2017 e só terminou em 2021, ou melhor, em 2022, no começo de 2022, com a lei, e aí sim a política pública estabelecida, a Lei 14.300. SCEE é o Sistema de Compensação de Energia Elétrica. Então, se criou ali, que já na 482 se falava nisso, mas se criou ali essa possibilidade já dentro da lei. Em 2023, nós publicamos a Resolução 1059, que aprimorou as condições de conexão à rede da geração distribuída. E aqui eu tive o privilégio e a felicidade, a satisfação de ser o relator na ANEEL desse processo que culminou com a publicação da Resolução 1059, que foi uma resolução extremamente relevante e importante para o setor, ou para o segmento. Em 2024, agora, recentemente, foi aprimorada a Resolução 1000. A Resolução 1000 é uma espécie assim o código que estabelece as relações entre os consumidores e as distribuidoras. E ali foi criado, então, a solução ou o encaminhamento daquilo que é chamado de inversão de fluxo na rede por conta da geração distribuída. E esse processo, curiosamente, ele veio na regulamentação do programa Minha Casa Minha Vida, que veio na Lei 14.620. E ali a ANEEL teve a oportunidade de rediscutir a questão da inversão de fluxo, que foi publicado agora recentemente. No panorama atual, acho que é importante sempre a gente olhar para os números. A gente está falando de quase 2.800.000 instalações de GD no Brasil. Isso aí também era impensável há pouco tempo atrás. Isso está instalado em 5.523 municípios,
com 495, quase 496 conexões só em 2024. Vocês vejam que é algo extraordinário, a evolução que nós tivemos. São 31, esse número eu sempre fico preocupado de falar desse número, porque ela sobe todo dia. Então, aqui eu peguei um número mais recente que eu pude, 31 mil megawatts de potência instalada nos telhados e nas unidades remotas. Só para a gente ter uma ideia do que isso significa, a maior usina brasileira, a maior usina instalada no Brasil, não a brasileira porque é uma binacional, ela tem 14 mil megawatts instalado. Então, a gente está falando mais do que o dobro de Itaipu em geração distribuída, e aqui, essencialmente, de novo, essencialmente solar fotovoltaica. Aqui tem uma coisa que eu também achei importante a gente colocar aqui, isso aqui é o crescimento da GD, que foi colocado lá, era a previsão que foi colocada no PDE 2031. O PDE, para quem não conhece, é o Plano Nacional Plano de Desenvolvimento, de Expansão da Geração, e ele mostrava no PDE 2031, que foi proposto em 2021, né, porque ele é 10 anos à frente, ele estabelecia, dentro dos cenários de referência e dos vários cenários possíveis, que no cenário mais alto, nós teríamos em 2031 47 gigawatts, 47 mil, a gente estava com 31, né, ou está com 31, passaria para 47 mil megawatts ou 47 gigawatts. E no inferior, no cenário inferior, 27 mil megawatts. Quer dizer, a gente vê que o cenário inferior ele já foi ultrapassado pela realidade. E estamos no caminho do cenário superior. Mas eu fui procurar o crescimento da GD que está proposto no PDE 2034, que já está disponível no site da EPE e do Ministério de Minas e Energia. Vejam só que coisa interessante. A previsão que foi feita em 2021 e agora em 2024, que é o mais recente, ela passou dos 40, no cenário superior, ela passou dos 47 para 70 mil megawatts. Quer dizer, é uma projeção, que quando os cenários que são mostrados, eles são exatamente considerando as várias condições do mercado, e nós estamos falando de 70 mil megawatts de potência instalada, e no cenário inferior ele já está praticamente igual ao que era o superior no PDE 2031. Então, é algo extraordinário. Eu gosto muito de ver esses números, porque isso mostra, inclusive para os empreendedores, para os investidores, a importância que isso traz para os novos negócios e também para os consumidores. A Resolução 1059 ela trouxe algumas alterações importantes. Ela falou sobre alterações nas regras de conexão. Então, esse sempre se discute isso, com a conexão que é solicitada para as distribuidoras e nem sempre é atendido. Então, aí foi estabelecido regras para que isso pudesse melhorar. A condição de acesso diferenciada, quando dá ocorrência de inversão de fluxo, depois houve uma alteração, como eu disse, com a outra resolução, dessa de 2024, que tratou do Minha Casa Minha Vida. Padronização do formulário para solicitação de conexão, isso também foi extraordinário, porque havia uma profusão de documentos que eram apresentados de forma diferente para as distribuidoras. Ali se estabeleceu um padrão para solicitar a conexão. A possibilidade de instalação de fotovoltaico flutuante na lâmina d'água dos reservatórios, a possibilidade do uso de sistemas de armazenamento em conjunto com a MMGD, micro e mini geração distribuída. A 1059 também trouxe mudanças na forma de compensação da energia, sistema de compensação de energia elétrica, que é a SCE, pagamento pelo uso da rede para injetar energia,
condições de obtenção do desconto de 100% da tarifa de uso da rede, que é a chamada GD1, que todos conhecem, com suspensão do prazo máximo de conexão, por pendência da distribuidora, porque algumas vezes a solicitação ela vai para a distribuidora e havia uma demora, então foi estabelecido condições para as pendências das distribuidoras, condições para classificação como GD1, GD2, perdão, e GD3, e todas elas estão relacionadas à data que foi estabelecida pela lei, que é 7 de janeiro de 2022. Então, 2023. A escolha das unidades beneficiadas com excedentes através da lista de prioridades ou definição de percentuais, a possibilidade de unidades consumidoras da classe baixa renda receberem excedentes gerados, isso aqui também foi algo extraordinário, uma evolução que contribuiu muito para o crescimento da GD, possibilidade do envio de créditos de MMGD localizado em permissionária para beneficiário conectado em concessionária de distribuição. Isso aqui também foi algo muito importante, porque muitas vezes tinha um consumidor conectado a uma permissionária e a distribuidora vizinha tinha uma tarifa menor. Isso acontece muito no Rio Grande do Sul, em São Paulo também. Então, alguns estados, algumas distribuidoras são permissionárias, e isso foi permitido com regulamentou, na verdade, a 1059. E outras mudanças que aconteceram foi a vedação, a comercialização do parecer de acesso, porque havia muito isso, numa comercialização, alguém conseguia um parecer de acesso e fazia a transação do papel no mercado, isso foi vedado pela 1059, redução do limite do tamanho da fonte para 3 megawatts, ou 3.000 quilowatts, e o pagamento da garantia de fiel cumprimento para conexão de usina a partir de 500 quilowatts. Então, isso também foi importante para dar uma disciplinada no mercado. A resolução 1098 é a resolução atual, a resolução atual que falou da inversão de fluxo, ela afastou a análise de inversão de fluxo nas seguintes situações. Então, isso também foi uma tentativa de resolver essa questão da inversão de fluxo, porque muitas vezes a distribuidora nega ou rejeita a conexão por conta de atribuir ou considerar, analisar que há inversão de fluxo. Então, foi um avanço. Então, quando não houver na rede, a injeção na rede, é aquilo que a gente fala off-grid, então essa naturalmente não poderia se falar em inversão de fluxo. A geração compatível com o consumo diurno da MMGD, conforme uma equação que está na própria resolução, ou a modalidade local de até 7,5 kW. Então, veja, as unidades até 7,5 kW, elas não precisam de análise de inversão de fluxo. Então, esse foi um avanço, na minha visão. Eu já não estava na ANEEL quando isso foi aprovado, mas eu acho que foi um avanço. A obrigatoriedade da distribuidora demonstrar os estudos de inversão e análise do ONS para o interessado, porque muitas vezes isso não era apresentado, ou era apresentado de forma precária. A negativa por alegação de inversão de fluxo não era de forma clara para o consumidor ou para aqueles que têm a geração remota, a GD remota, e essas novas regras válidas para novas conexões, solicitações em andamento, casos de conexão antiga com reclamação procedente feita anteriormente à norma. Então, essas são as condições. Eu quero colocar aqui, como eu disse no início, eu fui relator do processo que resultou na publicação da 1059, que foi um grande marco para a geração distribuída. E, como relator, esse foi dos meus 22 anos de ANEEL, 23 anos de ANEEL, esse foi o processo mais importante que eu tive a felicidade de
receber para relatar. Esse processo, nós levamos mais de um ano de discussões, nós fizemos audiências públicas que foram super concorridas, foi uma das consultas públicas que a ANEEL fez, que mais recebeu contribuições da sociedade, e eu levei esse processo para deliberação no colegiado da ANEEL. Uma primeira vez, nós tivemos 18 contribuições, e ali eu procurei confirmar que a ANEEL ela não faz consulta pública apenas para ouvir, ela considera, de fato, aquilo que vem nas consultas públicas e que vem também aquilo que é chamado de vez em quando, faz pouco tempo que eu saí da ANEEL, mas às vezes eu já esqueço um pouco da nomenclatura, mas é a possibilidade dos interessados nos processos, eles podem fazer uma sustentação oral durante a própria reunião. Nós tivemos 18 sustentações orais. E ouvindo as contribuições das associações de consumidores, eu resolvi tirar o processo da pauta e ouvir de novo todas as associações, independentemente da consulta pública que já tinha sido realizada. Então, fizemos inúmeras reuniões com a ABSolar, a BGD, com conselhos de consumidores, com as distribuidoras. Então, na semana seguinte, durante essa semana, eu fiquei ouvindo e fiz inúmeras reuniões, e eu levei na reunião seguinte, para a deliberação, e foram 26 pessoas que foram fazer sustentação oral na reunião. E foi aprovado. Fizemos, inclusive, algumas alterações durante a própria reunião e foi publicada a 1059. Aí, uma determinada associação, um representante de uma associação, não vou dizer qual ela, numa audiência na Câmara dos Deputados, ela fez o que... Eu sou muito otimista e eu procuro entender a razão das pessoas, mas num slide, esse representante de uma associação, ele colocou o seguinte slide. Porque essa audiência era exatamente para falar sobre a Resolução 1059. Eu achei que foi bastante criativo, né, porque eu nunca tinha tido a ideia de associar o nome guerra com uma outra palavra, e aqui ele declarou guerra, mas eu, sinceramente, e não quero ser aqui presunçoso, mas eu acho que eu fui injustiçado, porque o correto seria esse slide aqui, porque eu acho que a Resolução 1059, ela encerrou a guerra. Ainda continuam alguns embates, ainda continuam algumas discussões, mas, de fato, ela encerrou a guerra. Então, eu prefiro essa brincadeira com o meu nome do que a declarou guerra, porque eu só tenho guerra no nome, e eu acho que sempre o diálogo é aquilo que resolve todos os problemas. Então, eu quero agradecer, passei um pouquinho do meu tempo, não usei a 1h30, e eu vou desejar aqui, então, um bom debate entre todos, e eu fico também à disposição para algum esclarecimento que seja necessário. Muito obrigado.